Das correspondências. Ofício Prefeitura Municipal de Orizona, só que da Secretaria Municipal de Educação. Escola Municipal João Gonçalves Ribeiro, Distrito de Ubatã. Ofício número 010 de 2019. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste convidar Vossa Excelência e demais membros desta casa para prestigiar nossa festa junina do Polo 1, sendo Escola Municipal João Gonçalves Ribeiro, dia 7 de junho de 2019, às 19h30. E Escola Municipal Rio do Peixe, dia 15 de junho de 2019, às 19h30. A arrecadação da festa será utilizada em melhorias no ambiente escolar, como construção do parquinho, do campo gramado e da quadra de areia dentro da escola. Esperando contar com vossas presenças, desde já reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gleice Mendes Lúcio Correia, diretora. Só, presidente. Apresentação e votação de projetos de leis ou balancetes. Consta na pauta da ordem da presente sessão para segunda votação o projeto de lei número 03, datado de 16 de abril de 2019, projeto de iniciativa do Poder Executivo que institui novo programa municipal de regularização fiscal denominado Refis ISSQN, pessoa física e jurídica no município de Orizona e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira votação na sessão anterior por 8 votos favoráveis e agora consta na pauta da ordem da presente sessão para a segunda e última votação. O projeto está em discussão. Acho que já foi discutido, né, na outra. Presidente, acho que você vai comentar. Sim, vereadora Thaís. Comentar Vossa Excelência, comentar a Escola de Vereadores, público presente. Como já debatemos na última votação, senhor presidente, então compete exclusivamente agora ao Executivo a dar publicidade e a execução do projeto. A nossa parte, com certeza, ela foi dada, né? A resposta foi dada. Mais alguém quer fazer um comentário? Não havendo o projeto segue para a segunda votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, quem for contrário se manifeste. Mais uma vez aprovado por 8 votos. Não só a título de informação, esse projeto encerra a tramitação deste plenário, será encaminhado ao toque de lei ao senhor prefeito para que a lei possa ser sancionada. E também consta na pauta da ordem da presente sessão para a primeira votação o projeto de lei número 04, datado de 10 de maio de 2019, projeto também de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública à entidade denominada Associação dos Moradores de Orizona Viver Sustentável, AMORE, e dá outras providências. Vou fazer a leitura do parecer que foi emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que o projeto seja votado em seguida ao parecer. Parecer. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros integrantes, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno em seu artigo 40, caput e parágrafo 1º, considerando que o presente projeto de lei encontra-se de acordo com as formalidades previstas no citado regimento interno, vez que obedecem os preceitos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos, e considerando também os benefícios financeiros que poderão advir para a referida associação com essa declaração, manifesta-se por sua aprovação. Plenário da Câmara Municipal aos 21 dias do mês de maio de 2019. Assinaram no parecer todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador-presidente José Gonzaga e vereadores membros Altaísio Souza Filho e Nelson Garcia Bastos. O parecer está em discussão. Não havendo, o parecer serve para votação. Quem for favorável permanece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Após o parecer ser votado e aprovado, o projeto segue na pauta para a primeira votação. O projeto está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Senhor presidente, importante esse projeto de título de utilidade pública para a associação, porém é importante ressaltar que a referida associação, após receber esse título, ele tem
alcance a nível de município, que é preciso aí trabalhar, né, para conseguir o título a nível de estado e assim subsequente, para ter um alcance maior no que se refere a verbas públicas que possa vir para essa entidade. Sim. Mais alguém quer fazer? Sim, presidente. Como o vereador Carlos se referiu, é o primeiro passo para que a associação tenha uma amplitude maior nas suas atividades, é o canal inicial para que venha contemplado de futuro com alguns empréstimos, algumas situações que o governo possa ajudar, né? A questão da associação lá abre o caminho também para outras associações do nosso município, outras entidades, a tomar o mesmo passo, o mesmo caminho, que é o caminho inicial. Eu também gostaria de fazer um comentário a respeito desse projeto. Eu acho que quando a associação se organiza, né, eu acho que fica até mais fácil até para cobrar os seus direitos, né, as promessas de nós políticos também. Haja visto que é uma sociedade organizada. Então, nesse sentido, assim, eu acho que é de grande valia, até para as outras, né, os outros bairros, né, também, da mesma forma, as associações dos povoados também, que hoje já existe, né, de se espelhar nessa aqui e também, né, se organizar para que fica mais fácil quando eles forem reivindicar os seus direitos. E tem, presidente, eu acho que das questões que a gente gostaria também que tivesse pelo menos um representante da associação na próxima votação, né, porque eu acho que ficou ajustado, combinado, né, que quando fosse fizer algum tipo de votação que apresentasse um projeto, seria interessante que alguém do bairro, né, comparecesse. Né? Exatamente, inclusive eu tive conversando com um dos membros, segundo ele viria, né, nessas próximas sessões para que acompanhar a votação. Infelizmente, não sei qual motivo, não compareceu. O vereador Jeremias. Também vejo, né, grande importância, né, a criação de associação. No nosso município, em toda a região, a gente teve associação. Por dificuldade, às vezes, de legalizar documentos, então foi acabando. Mas, através da associação, a associação consegue mais benefícios para a sua região, né, para os seus bairros. Mesmo aqui em Horizonte, mesmo junto com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, e assim, né, em nível de Estado também. Então eu acho muito importante, né, a formação dessa associação, desde que já faz ela já bem organizada, né, para depois não vir trazer problema. Né. O projeto continua em discussão. Não havendo projeto, segue para votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado também por 8 votos. No projeto, após a aprovação em primeira votação, será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda e última votação. Só, presidente. Requerimentos escritos? Não. Requerimentos verbais. Senhor presidente, quero fazer um requerimento. Cumprimentar Vossa Excelência, colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Há cerca de 50 dias, senhor presidente, eu fiz um requerimento para o secretário de Obras com relação aos banheiros públicos da nossa cidade, especificamente do centro ali da praça ali. E no dia 16 de abril me respondeu que ia fazer verificar em loco e tomar as providências. Só que decorrido mais de quase 50 dias não tomou nenhuma providência. Então eu quero reiterar esse requerimento, só que agora eu acho que eu vou, com a aquiescência dos colegas, eu fiz direto para o Adolfinho, parece que está respondendo pela ação urbana. Então eu quero fazer esse requerimento, presidente, que tome as providências urgentes, que é inadmissível. O produtor rural, principalmente as pessoas mais humildes, na emergência, utilizando banheiro lá sem porta, isso aí é um vexame total. Então, eu peço encarecidamente que ele tome essa providência imediata. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável permanece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento?
Não havendo mais requerimento, conforme o cronograma da casa, tem duas inscrições hoje na 10ª cadeira. Eu vou perguntar ao secretário aqui qual que é a ordem, é isso? Então, dessa forma, eu gostaria de convidar o pessoal que representa o Sintec para fazer uso aqui na frente para a gente, por favor, para fazer suas colocações. E só para deixar aqui o comprometimento, você tem 10 minutos para a primeira explanação. Já, boa noite, seja bem-vindo. Fica. Então a gente. Obrigado. Tá ligado? A gente agradece de imediato essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Eu cumprimento o presidente da Câmara, né, o Renato, e eu cumprimento os demais vereadores. Eu cumprimento também todos os companheiros da educação que estão aqui, a Angélica, né, representante dos administrativos, cumprimento ao público presente, cumprimento também meus companheiros da direção, a professora Lourdinha, professora Carminha, o Bruno, que está aqui comigo hoje, e agradeço novamente essa oportunidade que vocês nos deram, porque realmente a gente acredita nesse poder que o vereador tem de fazer a diferença em um município. A pauta principal nossa é o plano de carreira dos administrativos, que a gente reuniu com esses administrativos, a Angélica, o Júnior, que estão aqui, nos ajudaram a fazer esse projeto, juntamente com o Sintego. É um projeto que o jurídico nosso avaliou e a gente já passou para o prefeito e que ele ainda está passando por avaliação. Então, desde já, a gente já pede o apoio de vocês para poder aprovar esse projeto, para poder conhecer esse projeto. Porque um trabalhador de uma escola, ele não é igual um trabalhador de uma prefeitura. Por quê? Porque todos que trabalham lá são educadores. Todos que estão lá têm que ter uma formação diferenciada. E essa formação, ela precisa ser valorizada. Então, a gente já vai pedindo vocês que se inteirem desse projeto e que nos ajude também a aprovar, né, a colocar em aprovação de vocês para poder acontecer realmente essa valorização que eles tanto sonham. E que a gente tinha colocado que a pauta principal era essa, mas sabendo do poder que vocês têm, a gente não poderia deixar ser só essa pauta. Nós temos também a questão do piso. O piso é lei e nós precisamos fazer valer essa lei. Nós temos um reajuste que é 4,17. É um reajuste assim, muito pequeno, que acontece todo janeiro. Então, nós já estamos praticamente terminando maio e a gente precisa desse reajuste para os professores. Então, a gente também vai pedir para vocês, porque nós temos 7 municípios e todos os 6 já estão praticamente pagando o piso. Está faltando Orizona, então a gente vai pedir também o apoio nesse sentido. Temos também a questão da progressão. As progressões são os cursos que os professores fazem e que tem reajuste. Todo ano costuma ter o reajuste daqueles que fizeram formação, que têm os certificados, inclusive o Sintego faz parte de toda a avaliação desses títulos. Então, a gente também pede ajuda nesse sentido com relação à progressão. Nós pedimos também com relação à contra-reforma da Previdência. Nós estamos aí com essa reforma que foi colocada em votação e que vem tirar direitos, principalmente de nós, professores, que retira a aposentadoria especial que nós temos. Que o professor vai aposentar depois de 40 anos de contribuição, sendo que seria, principalmente, nós, professoras mulheres, que seria 25 anos de contribuição e que agora seria 40 anos. 30 anos a gente poderia aposentar, mas com 30% a menos do nosso salário. Então, assim, é muito.
não é uma reforma, é uma destruição da aposentadoria de todos nós, servidores públicos, servidores, trabalhadores em geral. Não só nós, os públicos, né? Como também os trabalhadores rurais. Então, a gente pede também uma moção de apoio dessa casa. E nós também pedimos para vocês com relação ao fechamento das OEGs. O que está acontecendo? É matar sonho dos jovens, é tirar a oportunidade dos jovens, a pesquisa, ao estudo. Um país que não valoriza a educação é um atraso. Então, a gente pede esse apoio de vocês. Inclusive, nós temos uma audiência pública em Silvânia. Hoje viria uma estudante comigo para a gente fazer esse convite para vocês, nessa audiência pública em Silvânia, dia 30 agora, sexta-feira, às 19h30, no Espaço Juvenal Tavares. E a gente convida vocês, eu trago o convite deles, para vocês estarem conosco nessa luta, porque nós não podemos tirar essa oportunidade dos jovens. E, principalmente, jovens carentes. Eles não têm condições de sair, de estudar fora. E a nossa ONG de Silvânia, ela é responsável por essas cidades vizinhas, né? Atendem os jovens das cidades vizinhas. Então, a gente pede vocês também para nos ajudar, porque nesse momento é força política. Então, a gente pede para vocês nos ajudar nesse sentido. E pedimos também, né, uma moção de apoio, né, contra esse fechamento das UEG, ou em favor de ajudar esses alunos. E nós temos também um abaixo-assinado da Previdência, contra a reforma da Previdência, que nós trouxemos. Quem puder assinar, quem não assinou no dia da paralisação aqui. E a gente aproveita e parabeniza os educadores, né, que foram para as ruas manifestar contra a reforma da Previdência. Não que nós sejamos contra alguma modificação, algum ajuste, mas do jeito que ela está, nós somos contra, porque vem tirar o direito de todos nós aposentar. Que seja servidor público, que seja trabalhador rural e que seja trabalhador, porque vem afetar todos nós. Não sei se eu já passei dos minutos, mas eu agradeço, e se quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta. Exatamente, eu vou agora passar a palavra para alguns vereadores, com certeza vai ter alguns que vão também fazer as suas indagações, né? Então, nesse momento eu agradeço a senhora, mas permaneça aí que eu acho que vai ter alguns questionamentos. Passa a palavra aí para os demais vereadores, quem quiser fazer o uso. Senhor presidente, cumprimento aqui a Renildes, que é do Sintego. Renildes, é o seguinte, as pautas aqui colocadas pelo Sintego, que defende a classe, e eu sou da classe, né, defendo com muita veemência, mas aqui eu vejo o seguinte, vou começar do final. Quanto à questão da UEG, também já foi pauta aqui nessa Câmara, nessa Casa de Leis, nós somos totalmente contra o desmonte da UEG que está sendo feito pelo governador do estado de Goiás. E nós já falamos aqui, e eu volto a dizer, até agora não mostrou para que veio, parece que não sabe nem o rumo que está em que tomar, né? Vereador Carlos, só para, em cima desse assunto, só para deixar claro aqui que já se encontra, não sei se é a mesma aluna que veria com você, já pediu a pauta para a próxima semana para vir falar sobre esse assunto. E já foi... Amanhã, não? Não, é para terça que vem, ficou, não foi? Foi para terça que vem. Mas a audiência dia 30, se não me engano, foi agendada para amanhã. Eu tive com ela na praça lá, ela pediu para agendar, estava sobrecarregada a agenda. Presidente, só um minuto, está aqui, deixa eu só confirmar aqui. Na verdade, acho que não tem data. Ela pediu um dia e parece que tinha sido. Você chegou a entrar em contato com ela, Carlos? Não? Aí, mas de qualquer forma, amanhã a gente vê. Se possível ela estiver aí, que seja amanhã, não tem problema nenhum. Tá certo? Só para dizer que nós estamos interessados também nesse assunto. A questão da reforma da Previdência, nós temos consciência plena, que é necessário fazer a reforma da Previdência. Não é a reforma da Previdência que vai salvar o país. O país é um dos caminhos. Agora, nós também não concordamos com a reforma da Previdência nos moldes que ela foi colocada lá para ser votada. Também nós estamos atentos a isso, é a pauta dessa casa. Participamos, já assinamos já a manifestação, a abaixo-assinado. Nós também concordamos que não pode ser votada essa reforma da Previdência nos moldes que ela chegou lá, porque ela vai prejudicar
não só professores, mas outras categorias também, trabalhador rural. A gente tem situação aí que a gente preocupa assim, com essa reforma, estamos solidários a isso. Tá? Quanto à questão das progressões do piso, é lei, né? Nós professores queremos receber, né? Não tem dúvida disso. É lógico que nós temos cobrado insistentemente aqui, encaminhado os requerimentos para a secretária, para o prefeito, participado de reuniões com o prefeito, com a secretária, cobrando esses direitos que nós temos. Também nós estamos atentos a isso. Até na última semana, da terça-feira, hoje são 8 dias, participamos de uma reunião com a Comissão da Educação lá, com a secretária, onde também nós cobramos essa questão aí dos 4,17% do piso e também as progressões. O que acontece? Uma situação que a gente tem que ser bastante atento a ela. O que tem acontecido em Orizona nos últimos anos? Não se paga a titularidade e a progressão do professor. Quando ele vai aposentar, vai lá e paga para ele. O que acontece? Ele não contribui. Estou falando nós, professores. Nós perdemos um período que nós devíamos estar recebendo, não recebeu, 2, 3, 4, 5, 6 anos, sei lá quanto é. Não contribuímos, né, não por culpa nossa, mas por culpa de não termos recebido. E isso acarreta um problema também lá no Fundo de Previdência. Ou seja, o que é necessário? Que a progressão seja paga, as progressões, titularidades sejam pagas dentro daqueles 180 dias que é a lei que está no nosso plano de cargo e salário. O que acontece? Eu, por exemplo, tenho entrado em 2012, estou esperando até hoje, né, meus 20%. Ou seja, se eu fosse aposentar agora, talvez eu ia receber, mas eu deixei de contribuir com o Fundo de Previdência, e isso vai acarretar um problema para o futuro. Então, também a gente está atento a essa situação e temos cobrado bastante. Agora, o plano de carreira do administrativo. Nós queremos votar. Acho que todos os vereadores querem votar. Somos favoráveis a esse plano. Mas nós também estamos cobrando do prefeito que seja enviado para essa casa, não só esse plano do administrativo e da educação, mas de todo funcionário da administração pública. Né? Porque aí a gente queria votar no pacote todo esse plano. Porque nós iríamos não só atender só a classe da educação, mas contemplar um todo do município que nós entendemos que é viável até para o Fundo de Previdência do município. É quando você tem um plano de cargo e salário para toda a categoria da administração pública. Mas estamos sim atentos também a essa situação. E eu queria fazer uma colocação aqui, Renildes, o seguinte, fazer uma indagação, né, na verdade. Somos solidários, somos parceiros, pode contar com a gente. Eu posso falar assim, tenho certeza que os vereadores também vão falar na mesma linha, de todas essas reivindicações aqui que foram colocadas. Agora, quanto à questão da UEG, é bastante preocupante, né? Muito preocupante, e eu queria saber assim, o que o Sintego tem feito nesse sentido da UEG, porque é uma demanda a nível de Estado. E como é que vocês têm trabalhado essa questão? Como é que está sendo o trabalho do Sintego em relação a isso? Porque ontem tinha uma audiência em Goiânia de alguns prefeitos da região aqui, de Orizona, Silvânia, Vianópolis, acho que com o Humberto Aidar e alguns outros deputados, justamente com essa questão da UEG lá de Silvânia. Mas qual que tem sido? O que você tem percebido? Como é que você tem sentido assim, na luta diária essa questão do governo em relação à UEG? Realmente são mobilizações, né? A gente tem feito várias mobilizações e também as audiências para discutir sobre o assunto. Então, assim, todas as discussões que tem lá em Goiânia, a Bia tem acompanhado, tem feito a parte dela. E nós, as audiências, né, acompanhando e dando apoio aos estudantes. E a gente não vai desistir, porque isso aí é os cortes da educação. Tira da UEG, tira do Fundeb, vai tirando os recursos e com isso a educação vai cair mesmo, né? Mas tem alguma coisa de concreto? Porque o que chegou para a gente aqui é que já está, né, numa eminência do possível fechamento da UEG de Silvânia, Polo de Silvânia. Tem alguma coisa de concreto ou é só especulação? Não, eu não estou, assim, de concreto eu não vi, tá? Diz que realmente vai fechar. Porque, pelo que eu sei, está em discussão ainda do redesenho que eles falam, né? Então, assim, de fechar eu não vi. Vi que tá discutindo ainda, tá? Nessa audiência vai ser bom, porque lá a gente vai se inteirar de tudo, né?
porque lá vai ser falado como que está. Então é importante a presença nossa lá. E essa força que vocês têm, né? Essa força política que vocês têm e que a gente acredita nela. Porque eu acho que, nesse momento, o que vai definir se vai fechar ou não? É essa força política de vocês, de todos os vereadores e dos deputados também. Porque possivelmente vai ter também audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiânia. Ela está discutindo isso aí. Eu passo agora a palavra a algum outro vereador que quiser usá-la. José Gonzaga. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público presente, pessoal da área da educação, Sintego. Eu fiz parte da educação durante vários anos. No ano passado eu fui forçado a pedir exoneração do cargo. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou solidário a vocês, nesse trabalho de vocês, nessa busca de melhoria para a educação. O administrativo, sem dúvida, merece isso aí. Então, eu sou solidário a vocês nesse sentido aí. A gente agradece, viu? Vereadora Thaídes. Senhor presidente, nós estamos vivenciando nos últimos anos, nesse ano especificamente, as decisões de governo, as decisões monocráticas de governos a nível de município, estado e nação, onde a educação tem sido, ao meu ver, massacrada, penalizada. A começar de Horizonte, nós tivemos um fechamento de uma escola aqui no município povoado de Montes Claros, quando foi feito um fechamento da minha modo de pensar, autoritária, que ela não mostrou para nós, principalmente nós da comunidade, como legislador também, a redução dos gastos. A gente vê agora essa decisão a nível de Estado, essa decisão para mim é autoritária também, um fechamento sem ouvir as partes interessadas, sem consultar, sem ponderar as consequências, e a greve a nível nacional, que a gente viu também os cortes na educação também. Mas dentro do contexto, por coincidência, eu tinha pedido para o nosso assessor contábil hoje a arrecadação do último trimestre, janeiro, fevereiro, março. E eu tinha pedido para ele a arrecadação e as despesas do município. E, por certo erro de comunicação, só me foi enviada as questões das receitas. Eu estou vendo aqui que a receita do Fundeb é em torno de 570 mil do município. Com esse estudo que vocês fizeram aí, é possível pagar um piso salarial dentro do repasse do Fundeb? Ou tem alguma outra fonte de recursos, esse contábil, que no caso a prefeitura poderia utilizar? E dentro só concluir meu raciocínio, e dentro desse período aqui de 3 meses, o nosso município tem uma arrecadação de 3.200 em média. Então, em média, 3 mil mensais, 3 milhões e 200 mensais. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Dentro do Fundeb, há possibilidade disso que vocês fizeram? Essa conta bem feita a gente não fez. Por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro da educação não é só do Fundeb, é 25% que tem que ser aplicado. E geralmente o que tem acontecido com os municípios? Eles acham que o dinheiro da educação é só do Fundeb. E não é. Tem muito mais recursos aí que não são aplicados. Tá? E com relação ao piso daqui, o que eu acho que não está justo? Porque fez aquelas diretrizes que vocês acompanharam. Essas diretrizes já era para garantir tudo isso, né? Mexeu em algumas coisas lá que acabou tirando algumas coisas deles. Então já fez o ajuste que era preciso. Agora não justifica retirar o piso, principalmente que tem essas diretrizes, né? E depois não adianta também, que depois vai ter que pagar o retroativo que ficou para trás. Então o piso é muito pouco esse reajuste. Então não justifica deixar sem pagar. Alguém quer fazer? Nilson, quando eu disse aqui, quanto à questão do administrativo, nós estamos favoráveis sim a votar o projeto. Quando eu quis dizer global, é porque esse viés global terá. Mas eu queria só fazer uma colocação aqui, Renilson, dizer agora eu sou muito categórico no que eu falo. Veja o seguinte, você falou um ponto importante. Quando fez esse redesenho da educação, vereador Thaídes, a gente tinha consciência plena
de que o recurso do piso, do Fundeb, estava sendo, não daria mesmo para pagar o piso. Isso aí a gente sabia, a gente ouviu dizer que sim. Agora eu acho, Renildes, eu vou falar agora como educador, o Sintego cometeu a maior falha que eu já vi. Para mim o Sintego foi omisso quando o Sintego concordou plenamente, e não sei se foi você, não me lembro, em discursar lá naquela reunião lá no colégio, no sindicato, e ali o Sintego falou, se posicionou concordando, e vocês não têm o estudo, não estavam com o estudo na mão, com documento, com prova que aquilo não ia acontecer, porque é o seguinte, você enquanto Sintego é defensora nossa, tem que defender nós enquanto professores. Ali vocês se colocaram do lado da administração, dizendo que o que ia acontecer ia realmente cumprir e pagar o piso. Eu fiquei ali com vontade, vereador, da gente falar, mas falei, não tem jeito. Porque a gente sabia que isso não ia acontecer, né? Até foi uma situação minha lá no Buritizinho, quando eu coloquei que isso não ia acontecer, que não ia resolver. E o Sintego, Renilson, me desculpa a franqueza, mas foi omisso na fala do Sintego, deve estar gravada, está em ata, que ia resolver o problema com aquele redesenho que eu não concordei de forma alguma, né? E que não resolveu e que não vai resolver o problema da educação municipal, né? Que foi, por exemplo, fechamento de uma escola, né? A junção de diretores por polo, né? Então, uma situação que o Sintego concordou. Ali naquele momento eu fiz uso da palavra aqui na casa, quando eu disse que eu não me sentia representado pelo Sintego mais. Está gravado aí nas atas da casa, eu disse, eu não sinto mais representado pelo Sintego, justamente por isso, porque o Sintego não entendeu, né, e concordou. Aquelas diretrizes que foi feita por uma empresa contratada para fazer o levantamento, e o órgão que nos tinha que ficar do nosso lado, eu acho que tinha que ter feito uma audiência pública com os professores, ficou daquela situação. E hoje nós estamos vivenciando, participei dessa reunião lá e vi, os números são preocupantes, vereador Cláudio, do que se gasta, né, da nossa perspectiva, colegas professores, para receber piso, para receber titularidades. Então, assim, eu vejo, Renildo, só para terminar, presidente, que o Sintego trabalha de duas formas. Na frente dos professores, ele nos diz nosso defensor, mas depois ele vai lá, faz acordo por trás, ou reúne com o prefeito, com o secretário, com o governador, e a gente é que acaba sendo saqueado. Assim que eu me sinto, eu fiquei extremamente estarrecido quando lá no Sintego vocês naquela reunião concordaram, dizendo não, vai resolver. A gente sabia que economizar 60 mil, que seria a proposta de economia lá, os professores estavam lá, não ia resolver o nosso problema, né? E o redesenho ficou pior, né? Quando eu falava isso. Então nós, eu sinto assim, como membro da educação, filiado ao Sintego, traído pelo órgão. Eu quero dizer para você que faltou mais ou menos um dia, eu participei da discussão das diretrizes, eu estudei todas as diretrizes, eu sabia de tudo que estava lá naquelas diretrizes, inclusive está aqui minha companheira Lourdinha, que é a secretária de formação, nós nos debruçamos em cima das diretrizes, estudamos cada um, eu sei de cor e salteado o que está lá, e no dia da reunião, o nosso jurídico avaliou ponto por ponto, todos os pontos que estão fora da lei naquela diretriz foram ressaltadas. Todas. Inclusive, a minha fala, senhor vereador, pode ser que o senhor se equivocou. Porque lá eu disse para a categoria, o que vocês não concordarem, vocês podem falar que a gente vai para a justiça. E vamos mesmo. Eu gostaria, com toda sinceridade, que você desse uma revisada na minha fala. Que possivelmente deve estar gravado lá, para você poder ver, porque assim, ó, gente, se tem uma coisa comigo que eu aprendi na minha vida, é honrar as coisas que eu aprendi. E outra coisa, às vezes a gente não faz tudo o que a gente gostaria de fazer, mas a honestidade com a minha categoria eu tenho, porque eu tenho uma consciência a zelar. Tanto que ia fechar a escola lá da sua turma, lá do seu lado, lá, você me chamou para ir lá, a gente foi,
defendeu o que precisava defender para os companheiros que precisavam. Tanto que você foi, eu nem te acompanhei para ir, nós ajeitamos, fomos lá no Alto do Mundo, lá na sua escola, para poder te defender. Eu te respeito, você falar que não faz, né? É muito normal isso. Eu acho normal, principalmente quando a gente vira vereador, a gente, né, não gostar mais do nosso sindicato. Senhor presidente, isso é mais que normal. E eu respeito. Senhor presidente, só um minutinho. Eu estou dizendo para a senhora, e peço respeito aqui, pelo seguinte: eu defendo a categoria com unhas e dentes, porque amanhã, quando eu sair daqui, eu volto para a sala de aula. O que eu estou falando aqui foi o que aconteceu no nosso município. Não adianta a senhora vir aqui fazer esse discurso que a senhora está fazendo nesse momento aqui no plenário, diante dos nossos colegas. O que aconteceu, e a senhora disse, eu gosto de ir, vamos para a justiça. Eu estou dizendo que o Sintego se posicionou naquela reunião, dizendo que conhecia as diretrizes que estavam sendo apresentadas, que elas trariam os efeitos da economia e que nós iríamos receber consequentemente, que ia ser uma melhora, que era um ajuste, que as verbas do Fundeb estavam pequenas. O que aconteceu foi o quê? Não aconteceu. Nós não estamos recebendo. Os colegas professores que estão aí, nós não estamos recebendo piso. Nós estávamos com o piso atrasado desde 2013, foi muitas lutas, você participou aqui na cidade, recebemos em 2017, 2018, mas nós já estamos com o de 2019 atrasado. O que eu estou querendo dizer aqui, Renildes, é o seguinte: eu sou companheiro, sou parceiro de todas as lutas por essas questões aqui, mas eu estou cobrando do Sintego um posicionamento mais firme, porque não adianta vir aqui fazer esse discurso que a senhora está fazendo aqui, diante de nós, que a senhora fez lá. Não estou dizendo que a senhora é desonesta com a sua categoria, mas depois eu me senti assim, que nós ficamos numa situação vexatória, porque nosso sindicato que nos representa, né, falou lá abertamente, que, e agora, como é que a senhora vai chegar para essa categoria e dizer, olha, eu equivoquei, eu não tenho números, né, não tem números aqui. Eu equivoquei, realmente vocês não vão receber. Hoje os professores da rede municipal, eles querem receber. E por isso que eu tenho certeza, senhor vereador, entendeu? Que eu estou aqui defendendo. Eles querem receber. Como é que a senhora vai chegar agora e dizer assim, olha, aquelas mudanças que foram feitas não surtiu efeito? Se a senhora avaliou que isso ia surtir efeito? Eu não avaliei, eu disse que os ajustes, às vezes, eles são necessários. São necessários, embora eu não disse que eu concordaria com eles. E outra coisa, os gestores, eles têm a liberdade de fazer certas coisas e que a gente não pode impedir, né? Mas eu agradeço as suas observações, mas eu tô de consciência tranquila de que eu fiz o que devia. Eu gostaria de dar uma sugestão, haja visto que o assunto é polêmico, tem interesses, né, de ambas os lados, apesar que todos estão no interesse de um comum, que seria os professores. Propuser aqui, fazer uma proposta de uma reunião depois, a gente segue o plenário, haja visto que como exceção a gente tem regimentos, né? E uma audiência, ou seja, uma audiência pública, uma reunião do Sintego com os professores, junto com os administrativos, para discutir melhor. Até porque também eu vou fazer uso aqui e vou passar uns dados também que vai ficar mais preocupante, até no sentido do próprio prefeito, o Poder Executivo dar conta de cumprir com essas propostas que vocês estão fazendo. Porque hoje, na atualidade, ele nem tem condições mais de fazer isso, depois que eu passar alguns dados aqui. Então, assim, mas nada mais justo que a gente está discutindo e brigando por o que é devido, né? É um direito das pessoas. Eu só quero perguntar se tem algum vereador, que aí no final eu concluo. Então, é o seguinte, eu anotei aqui algumas coisas em relação ao piso. É sabido de todos que na gestão passada ficou algum tempo sem pagar, e o prefeito sempre colocava que, infelizmente, não tinha condições financeiras e etc. e tal. Logo que o novo prefeito entrou, com discussões de vocês, entendimentos, ele se propôs e começou a ajustar depois de uns 4, 5 meses. Se eu não estou muito equivocado, foi no mês de maio ou junho,
de 2017, ele começou a pagar o piso. Só que, em compensação, ele deixou de pagar o Orizona Prévio. E ficou 7 meses daquele ano sem passar a parte patronal. Hoje, só para ter um levantamento, amanhã a gente tem uma reunião, mas na última que tivemos, hoje é uma dívida de 4,5 milhões que ele deve. Ou seja, quem está pagando o bis não é o executivo, é os funcionários. Ou seja, estão deixando de depositar um dinheiro devido para pagar a folha. É normal? Não sei. Os professores estão satisfeitos, com certeza. E é uma dívida. Mas, num futuro próximo, na hora que for aposentar, que é uma das discussões que a gente está aqui também falando da Previdência, não vai haver dinheiro. E outra coisa que eu queria deixar para vocês, que hoje o executivo está utilizando 52,35 da receita ali. Ou seja, o normal é 54. Como que ele vai dar esses pisos? Aumentar também a questão do... Porque hoje existe a data base para os outros funcionários também, certo? Nós aprovamos a lei aqui o ano passado, se eu não estou muito equivocado, no começo do ano passado, retroativo ao 1º de janeiro de 2018. Nunca teve esse... É um reajustezinho pequeno, mas significativo para o funcionário. Então, assim, o que me preocupa é isso. Não a briga de vocês, pelo contrário, estou junto a qualquer hora. O que está me preocupando é o Poder Executivo não fazer nada de enxugar essa situação. Você está entendendo? Haja visto que são 90 e tantos cargos comissionados, todos com gratificações robustas, certo? E os coitados que são os funcionários efetivos que deveriam ter uma gratificação, ou seja, o que a gente briga aqui do plano de cargo e salário é exatamente isso, porque se cortam as gratificações e valoriza o funcionário e um plano de previdência. Haja visto, também queria deixar bem claro aqui, que deve ter, eu acho que foi no começo do ano, o vereador fez um requerimento, agora acho que tem uns 20 dias atrás eu fiz um novo requerimento, pedindo para o prefeito enviar o plano de cargo e salário. O plano de cargo e salário está lá na mesa dele desde o 1º dia de janeiro de 2017, porque ele tinha sido feito no final do ano anterior e, infelizmente, pelo período eleitoral, ele não pôde ser votado aqui na Câmara. Mas a proposta dele é que no dia 2 ele já ia enviar para cá, que contemplava todas as classes, não só os administrativos da educação, como também de todas as secretarias da Prefeitura. E essa é a nossa luta que estamos aqui. Eu acho que a luta é válida, mas no meu ponto de vista que ele não vai mandar somente essa parte. É aí que eu queria fazer uma proposta, juntamente com o Sinteg, a Associação dos Servidores Públicos Municipal, ASPROM e demais secretarias, alguma coisa, de juntar os funcionários para a gente vir aqui, vamos cobrar, vamos fazer audiência, vamos atrás dos direitos. Porque nesse ponto da questão de folha de pagamento, eu já também fiz um levantamento, ele tirando as gratificações, valorizando os funcionários, ele vai gastar menos do que ele gasta hoje com gratificação e o funcionário vai ficar mais feliz e o Orizona Prévio agradece. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito complexa. É o direito, inclusive também estão brigando, igual está falando, a data base já tem 2 anos que nem os administrativos também, juntamente com os demais, da área da educação e os demais, não teve esse pequeno reajuste que era para ter. Então, assim, é uma briga boa. Né? É uma briga boa. E eu queria dizer que, com certeza, nós estamos aqui de portas abertas, na medida que vocês necessitar, quiser marcar alguma audiência, estarei aqui, reuniões, vamos convidar os demais funcionários também para que participem, para ficar uma luta melhor, porque eu acho que o plano que está lá só precisa agora de algumas adequações da parte de números, porque a ideologia, a essência do plano está lá já feitinha, arrumadinho. Então, ou seja, é só atualizar os dados e mandar para a gente, que com certeza, vou falar aqui em nome, acho, de todos, que vai ser unânime, né? Porque isso é um direito, né? Então, assim, mas eu queria deixar esses dados, porque é preocupante essa situação do Orizona Prévio. Porque hoje só tem 1.800.000 lá. Era para ter mais de 8.
Ou seja, daqui a uns dias seca. E aí não vai ter nem o piso e muito menos o salário. Então, assim, e da questão do Fundeb, aquela vez que teve aquela reunião do sindicato, Carlos, eu fiz o levantamento, quando eles falaram que estava pagando a mais, não era bem assim. Eu tive a oportunidade de ver, era 520, alguma coisa assim, que estava arrecadando, 530, e estava sendo pago 420, 430. Então, assim, estava tendo ainda o poder de investimento nessa questão. E, como ela diz, os 25%, isso é lei, né? Se não pagar também, é responsabilidade fiscal. Ou seja, os balanços não vão ser aprovados, etc. E, normalmente, ele usa os 25% para investimento nas escolas. E só para deixar aqui também, que já foi motivo de discussões, até porque hoje está representada aqui a classe da educação, eu continuo na luta tentando devolver o dinheiro para o prefeito e até hoje nada. Inclusive, fomos aqui, eu fiz, acho que uns 20 dias atrás também, um requerimento, porque a gente fizemos uma reunião juntamente com o Ministério Público, onde ficou acordado a gente devolver 15 mil para cada escola, certo? Então, aqui a hora que começou a sessão, onde o Rio do Peixe, lá juntamente com o Batam, fala que vai construir um parquinho, etc. Esse dinheiro poderia já ter sido utilizado desde o ano passado. E não foi. E agora a gente fizemos um acordo lá no Ministério Público para que a gente pudesse devolver isso e mais algumas coisas. Tem a creche, tem outras coisas aí, centro de convivência, mas nesse sentido aqui eu quero falar da escola porque está aqui representado. Então, assim, aí a última vez que eu fiz requerimento, dizendo que tinha feito uma cirurgia, a gente respeita, e que num breve tempo aqui a gente vai fazer as visitas nas escolas. Acho que não precisava fazer as visitas, era só uma reunião e a gente definir. Mas estou guardando, só para deixar gravado aqui, que não desisti, estou tentando devolver. Não é da minha parte que está parado. E sim, porque ele pediu um tempo para que recuperasse dessa cirurgia para a gente poder fazer essas visitas. Então, assim, só para deixar claro, né? E que a situação, ao meu ver, é preocupante. Senhor presidente, eu queria propor também uma ideia. Não sei se o senhor terminou, mas eu queria propor para vocês, para a gente fazer uma audiência pública contra a reforma da Previdência. Será que seria possível? A gente poderia juntar com vocês e a gente fazer essa audiência pública aqui em Orizona. Será que seria possível? Eu não sei se em qualquer dimensão que a senhora está falando, né? Se da parte de professores, de todos os funcionários. Todos, trabalhadores. Porque a gente eu acho que não precisa é ser só para a educação, mas seria para todo trabalhador. Não, sim, eu acho que é válido. A gente poderia ver, eu acho que aqui fica pequeno, né, o auditório, mas se servir, estaria à disposição, a gente vê o sindicato, alguma coisa assim. Se precisar da parte de publicidade, a gente pode estar pedindo para avisar na rádio, alguma coisa assim. Só a senhora ver a data que mais convém para vocês, assim, arrumar algumas pessoas para fazer as palestras, etc., né, para que fique uma coisa mais fundamentada, né? Nossa, ótimo então. A gente vai estar organizando para a gente poder reunir. E eu agradeço, viu? Todas as observações foram muito válidas, tá? E o apoio de vocês é muito importante. A gente agradece. Nós agora vamos aguardar, então, se chega até nós o projeto, né, alguma coisa assim. Isso, e o que depender da gente, a gente vai estar conversando com o prefeito para poder acontecer isso. Tá? E a gente conta com o apoio de vocês nesse sentido. E eu agradeço mesmo, porque a gente acredita muito no poder de cada criador. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Dando continuidade na sessão, hoje a gente tem mais um inscrito na 10ª cadeira. Convidar o jovem João Flávio para que faça hoje. O trem de jovem está acabando. Está na cara. Ele vai passando, vai cortando. João Flávio, da mesma forma, vamos tentar ser mais breve, mas você fica à vontade. Se quiser fazer as considerações iniciais, depois a gente vai. Boa noite a todos. Em nome do presidente Renato, do vereador Altaídes, que me convidou para estar aqui hoje. Convido a todos os vereadores. Em nome da tia Luísa, que foi minha professora, né, tia Luísa? Muitas lutas junto com a EFAORE, graças a Deus, tenho muito orgulho de ter me formado na EFAORE. Até peço uma atenção especial de todos os vereadores, porque a EFAORE está se mantendo lá as
as mínimas, né, Tia Antônio? Então, Só para te cortar, essa hora inclui também nessas escolas quando a gente quer devolver o dinheiro. Viu? mas lá 15 mil não faz muita diferença não, pode mandar mais. Mas ajuda. Sem dúvida. Bem, pessoal, eu estou aqui para defender mais uma vez uma classe de moradores de Orizona. Às vezes as pessoas me perguntam, João Flávio, mas de que lado você está? Moça, eu estou ao lado de Deus, de uma mulher parida com 2 filhos e dos meus amigos. Mais ninguém. Então eu não preciso estar de lado de partido político, não preciso de ser oposição à situação a ninguém. Eu acho que nós temos que lutar para resolver problemas como o de vocês e como o nosso. No dia 22 de março, a Saneago ela tinha uma adutora que liberava os resíduos, os rejeitos dela, no Ribeirão, e a justiça, no Paládio ali, exigiu que se tirasse essa adutora de lá. Certo, até aí tudo bem. De repente, eles liberaram na cidade. Quando o Flávio me liga, tá aqui o Flávio Dias, me liga, João Flávio, corre aqui que os moradores estão ficando doidos, tá soltando uma lama fedorenta aqui, e você tem que vir aqui para a gente ver o que faz. Fui para lá, fiz um vídeo relatando que ali poderia existir lodos e esgoto. Aí a Saneago, porque aqui o pessoal vive essa administração, infelizmente, vive por tentar coibir as pessoas, intimidar, entendeu? Que está vindo um processo de Goiânia da Saneago contra você, que venha. Não sou filho de homem medroso, não. Sempre carreguei no peito coragem e honestidade para lutar em prol da população. Fui lá, constatei, fiz o vídeo. O que a gente constatou? Constatou que existia uma lama que tinha um odor forte, uma turbidez escura, negra, não era nem amarronzada, era preta mesmo, e que ela tinha uma liga. E o que é isso? São lodos. Aí a diretora da Saneago veio aqui e falou que, colocando a minha profissão, a minha pessoa, a integridade tanto da profissão como pessoa. Pois não. Flávio, eu só queria deixar claro aos demais vereadores e o povo presente, porque o Flávio está aqui hoje porque alguns dias atrás a gerente da Saneago esteve aqui e falou algumas coisas, e o João Flávio, como é um engenheiro ambiental também, e foi falado o nome dele aqui algumas vezes, na questão do vídeo, acho que até o nome não, mas o ato que foi tal. Situação, então, assim, né? Pra gente. Mas você não nome de ninguém, não. Pois é, eu falo assim, foi só o nome dos vídeos, né, e tal, mas aí como o João Flávio, que foi ele que fez, ele se sentiu também querendo responder alguma coisa, a gente abriu esse espaço e da mesma forma qualquer um pessoa, né, dos habitantes de Orizona, que também se sentir no direito de falar, estará aberto também. Da mesma forma que depois, se ela quiser voltar alguma coisa, não tem problema nenhum. A gente volta quantas vezes você abrir as portas, mas eu acho, Renato, presidente, eu acho que isso vai ser resolvido judicialmente. Da mesma forma que eles me ameaçaram, já coletamos assinatura, né? Várias pessoas assinaram um abaixo-assinado, e a gente já levou adiante, já está na mão do promotor. Mas só para vocês entenderem, para toda a população, que aqui registra em ata, a ata é lida na rádio, Orizona FM, os vídeos são liberados, toda a captação de água, ela passa por alguns processos. O primeiro é a captação, depois é a coagulação. O que é a coagulação? Ele joga sulfato de alumínio, algumas empresas jogam cloro, cal, para matar as bactérias, e vai para o floculador. Do floculador vai para o sedimentador. O que é sedimentar uma água? É a mesma coisa de você ter um leite, você coloca coalho, você vai ter a diferença do sólido com o líquido. Esse sólido é lodo, é lama. Ela não pode ser jogada nem na cidade, que foi o primeiro crime ambiental, muito menos na rede pluvial sem tratamento. Aí ela vem aqui, eu não entendi, porque ela, da mesma hora que ela fala, não existe produto químico, nós só joga sulfato de alumínio. Até onde eu sei, sulfato de alumínio é químico. A Saneago, ela foi feita para 20 anos, então ela tem 35. Você paga a sua água, Marquinhos? Se não paga, eles cortam, não corta? A minha também. Então o que eu tenho com isso? Eu pergunto para cada um de vocês, o que é que nós usuários que pagamos todo mês, se faltar um dia após o vencimento, eles vão lá e cortam, o que é que a gente tem com isso? A Saneago é uma das empresas mais ricas do estado de Goiás. Então se eles têm que fazer investimento que há 15 anos não fazem, o problema é deles, não é nosso. A enxurrada está entrando no sistema, o erro é meu,
É eu que tenho que ir para lá com a pá, com tijolo, com cimento e fazer com que a enxurrada não entre no sistema. Então, gente, eu estou aqui em defesa do meio ambiente mais uma vez, porque meio ambiente não é só em Arizona não, a nível estadual e federal, tem sido utilizado apenas na campanha política, mas na administração não tem sido feito muita coisa, entendeu? Essa descentralização da Secretaria de Meio Ambiente é uma luta que eu tinha, porque eu fui aluno da EFA, como eu disse para vocês. Lá a gente tem projeto de irrigação de mamão, de irrigação de bananeira, para fazer lagoas, para poder criação de peixe, fazer tanques, e tudo, a morosidade em Goiânia era muito grande, então era um sonho que a gente tinha, mas a partir do momento que realizamos esse sonho, fui eu que tive essa ideia de colocar no plano de governo do Joaquim na época, que eu ainda estava junto, né? Tive a ideia de correr atrás. A primeira reunião que teve com o pessoal de meio ambiente foi eu que levei ele e o Chico para poder falar lá na secretaria. Então a gente conseguiu descentralizar essa secretaria, só que ela caiu infelizmente em mãos erradas. O que o secretário, nesse processo que a gente está montando contra a Saneago, a gente está montando também contra a Secretaria de Meio Ambiente. Porque a Secretaria de Meio Ambiente, o que ela deveria ter feito? Corrido, apanhado amostras, feito vídeo como eu fiz, que comprova que o vídeo vale mais do que 1000 palavras. O que eu estou falando para vocês, o que ela falou, não interessa, só olha os vídeos. Que está nas redes sociais, qualquer um quiser entrar lá, João Flávio, Facebook, lá vai ver. Então assim, o meu objetivo, único e exclusivo, não é contra a Gisele, não é contra ninguém da Saneago, é contra a empresa. Se a empresa está ganhando, está gerando lucros no nosso município, ela também tem responsabilidades. Qualquer um de vocês que tirar leite, vai lavar o curral, vocês não precisam jogar detergente, só a pressão da água lava. Mas vocês não podem jogar aquilo dentro do córrego. E a Saneago pode. Por quê? Ali dentro dos lodos existem micro-organismos. Entendeu? Então há um alto índice de bactéria. Então eu queria só ler para vocês, porque é claro que eu também não sou bobo, eles acham que eu vou fazendo vídeo à torta direita falando o que eu quero, eu não faço isso, eu não sou trouxa. Então aqui, a lei 12.305 de 2010, ela defende sobre os resíduos sólidos. Esses resíduos não podem ser jogados na natureza de forma in natura antes de passar por tratamento adequado. Hoje existe método de reciclagem, de reuso desse material, porém tem que ser tratado, não pode simplesmente, João Flávio, mas antes era porque nós não estávamos vendo, a doutora está enterrada. E outra coisa, além disso tudo, a senhora Gisele esteve aqui, e eu tinha feito um vídeo, o primeiro vídeo, eu fiz na porta do Bom Preço. Ela veio e falou, não passou de uma construção essa água e virou lama. A construção é desse rapaz aqui, do Manuel. Uma construção que tinha apenas um monte de terra, que foi lavado no primeiro momento, que foi muita água. Fedia, não, você já viu água e terra feder? Não existe, fede é lodo, é micro-organismo. Entendeu? E isso, a gente tem abaixo assinado por mais de 100 pessoas que comprovam isso. Então, ela colocou a credibilidade de uma empresa do Manuel, que depende do povo de Arizona, em risco. Não pode ser assim. Eu coloquei a credibilidade da Saneago e eu estou aguentando as contas, porque eu tenho certeza de que eu estou certo. Então eu quero só ler para vocês, deixa eu só achar aqui, porque é muito papel, porque eu estudei, é claro, né? Eu não ia vir aqui sem estudar, porque o povo já está inflamado, ainda vou fazer besteira. Claro, esse aqui não? Eu quero só ler para vocês que quando ela falou que estação de tratamento de água não gera lodos, eu quero ler aqui, está no site do Hidrogeron, de 2017, conceitos básicos que você precisa ter sobre tratamento do lodo. Dar destino inadequado aos resíduos gerados nas ETAs, que é a estação de tratamento de água, e ETS, que é a estação de tratamento de esgoto, provocam impactos ambientais negativos, como a contaminação do solo e dos corpos d'água. Estes impactos, por sua vez, trazem consequência à fauna e à flora e aos seres humanos. Podem ainda acarretar fortes prejuízos financeiros decorrentes de multas e indenizações. Então, em vez do secretário proteger o povo de Arizona, ele decidiu proteger uma empresa do estado. Por que ele fez isso? O João Flávio fez um vídeo, eu sou contra. Independente da situação, eu sou contra porque é o João Flávio que fez.
E não é assim. A gente tem que montar aqui, eu conheço todos vocês me conhecem. Já estive aqui várias vezes por vários assuntos. Gente, não existe carreira, eu sou um político, como o secretário falou lá na rádio. Não existe isso, eu sou político. Nós somos, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu trabalho, e somos políticos para poder ajudar o próximo. Eu tive aqui a minha integridade, como eu já disse, profissional, ameaçada. Acho que poucos de vocês conhecem a minha história, mas eu fui uma pessoa criada de favor. Criada de favor pelo irmão da tia Luísa, o tio Norato, e pelo tio Joaquim, que mora aqui em Arizona. E quando eu fui estudar na PUC, em Goiânia. Eu trabalhava de manhã, trabalhei 2 anos no Procon, depois trabalhei 2 anos no CREA. Estudava à tarde e à noite eu vendia pinga do Pedro Vieira em Goiânia. Quando era dia de quarta, eu vendia cerveja na rampa do Serra Dourada. Quando era domingo de finados, eu vendia vela e caixa de fósforo. Então não é qualquer pessoa que vai vir aqui desmerecer a minha profissão, desmerecer a minha pessoa, quando eu tenho certeza que o nosso juiz, que os nossos vereadores vão entrar nessa causa para não deixar acontecer. Se isso está sendo devolvido para os nossos corpos, está afetando não é só nós não. Está afetando nossos filhos, está afetando nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos. Porque amanhã, enquanto não cair a última árvore, a pessoa não vai se conscientizar do que ela fez. E aí é tarde. Igualzinho teve o dilúvio, vai ter a seca, triste, e vai perder toda a natureza, vai perder toda a vida humana, todo tipo de vida, porque nós somos os grandes responsáveis. Então é disso que a gente luta. E não, às vezes os meninos me ligam, João Flávio de Deus está falando isso, que você deixa falar, meu amigo. O Carlinhos que me conhece há 30 e tantos anos, sabe que eu não sou filho de alma assombrada. Entendeu? O que vier, vamos responder, eu temo primeiro a Deus. E a segunda, eu temo a justiça, se eu estiver do lado errado. Se eu estiver do lado certo, eu não temo. Então, a prefeitura, através da secretaria, que caiu em mãos erradas, eu volto a falar categoricamente, secretário, eu não sei, o Antônio Baiano, foi vice do Felipe, eu sempre critiquei a Secretaria de Meio Ambiente de Arizona, mesmo sendo sem descentralizar, eu sempre critiquei. Por quê? Porque eles tinham uma engenheira que era subordinada a um político. E eu acho que enquanto nós, políticos, profissionais, não entrar um prefeito em Arizona que resolva colocar secretários, fazer um governo técnico, nós estamos sujeitos a isso. O que adianta me colocar na área da saúde, da educação, Renato? Eu não sei nada. A única secretaria do município de Arizona que vem dando certo é a Secretaria de Esporte, porque está na mão de um cara técnico. O restante, infelizmente, é doído falar, eu tenho cunhado que é secretário, tem vários amigos que é secretário, às vezes não é culpa deles. Entendeu? Eu passo lá na porta de casa todos os dias, eu falei lá na rádio hoje, semana passada eu paguei R$ 4.316 no imposto de um carro. E todo dia que eu saio de casa eu caio dentro do buraco. Todo dia que eu vou na minha chácara eu caio dentro de 10. Isso é só dentro da cidade. Não estou falando da área rural. Eu rodo 4, 5 mil quilômetros por mês dentro do município de Arizona, trabalhando, lutando. Aí o secretário vai na rádio e fala que eu vivo nas redes sociais. Mas primeiro, eu não pago minhas contas. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Segundo, o dia que eu ocupar um cargo público, aí sim, ele pode me criticar. Mas enquanto a isso, como pessoa, eu estou pagando minhas contas, estou lutando, estou trabalhando. E hoje eu falei, garanto para quem quiser, acordo antes dele e durmo bem depois. Ia trabalhando, vocês não me veem em praça. Jeremias, bem turmado com o pessoal ali, né, Jeremias? Muito amigo ali do Najib. Você me vê de bar ali, Jeremias? Não fico de bar. Não vou para a praça falar da vida dos outros. Entro nas minhas redes sociais para defender cada um de vocês. Às vezes eu sou um soldado que luta sozinho para a causa de todo mundo. Às vezes o pessoal mete o cacete nesses vereadores aqui, eu falo, negativo, não é assim não. Entendeu? Porque tudo tem os pontos bons e os pontos ruins. Então eu acho que pelo menos justo eu sou, né? Eu acho que a gente entende toda a sua argumentação, até porque quando a gente fala de outra pessoa, normalmente tem que estar perto para responder, mas de qualquer forma, nada mais justo também que dar a palavra.
Eu queria passar a palavra para algum vereador, queria fazer algum questionamento, até porque eu falo da parte desse ocorrido, vamos considerar que fosse um acidente, mas foi um acidente anunciado, né, que já estava acontecendo, né, da questão da lama. Até porque você, como tem sua experiência, é sabido que você já trabalhou, né, em alguma, nessa área, né, em Caldas Novas. Eu trabalhei na Codemim, em Querlândia, eu fiz um estágio de 8 anos e fiz na área de tratamento de efluentes. Trabalhei em Rio Quente, no Hot Park também, uma temporada, e fiz um breve estágio no DEMAI através do professor Fábio, que era muito amigo meu. Então assim, a gente pegou uma amizade e eu conheci o processo. Mas não, ela falou aqui, Renato, que eu posso ser, por exemplo, eu posso ser um médico e não ser cardiologista. Mas um cardiologista, ele sabe se você está com a pressão alterada, se você está com o batimento cardíaco falhando, se você tem a pressão arterial em cima, é a mesma coisa. A hora que eu vi, eu falei, tem material orgânico aqui nessa lâmpada. Tem o diagnóstico, né? Eu vou passar a palavra aqui, João Cláudio, e qualquer coisa ele vai ir. Nesse momento eu passo a palavra, se alguém quiser usá-la. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero só colocar aqui, João Flávio, é importante a sua presença aqui. Primeiro, não só porque pelo direito de defesa, também para o esclarecimento, né? Porque quando nós convidamos aqui a Saneago, vou assim dizer, que veio representado pela sua representante, nós tínhamos aqui algumas demandas que nós, vereadores, somos cobrados, que era essa questão justamente, nós queríamos saber o que realmente estava acontecendo. Tinha a questão da água que falta nos setores da cidade, né? Todo dia você recebe, final de semana não tem água no meu setor, né? E a questão também dos tubos de amianto na cidade, porque tinha uma promessa aí, falando que tinha chegado 9 mil metros para reformar, né, para trocar essa tubulação, e nós aqui a chamamos, e ela fez justamente essa colocação que você colocou aí sobre essa questão que tinha acontecido, né? E hoje você vem e traz para a gente mais uma informação também técnica, né? E outra da questão da empresa. Então, eu vejo com bons olhos a sua presença aqui, nos dois sentidos. Primeiro, de esclarecer o que você lá percebeu como técnico, e também a questão da sua defesa, quando você sentiu ofendido, é claro. Mais alguém quer fazer? É o seguinte, eu acho importante saber do Flávio aqui, porque ele não está aqui dizendo A ou B, e ninguém está aqui defendendo, né, o direito de cada um da população, de cada morador da nossa cidade, defendendo até mesmo o meio ambiente. Ele está condenando uma empresa, não uma pessoa civil da pessoa, né? E aí, quando fala, né, foi um acidente, mas em todo acidente tem os culpados. Alguém foi culpado por causar aquele acidente, né? Então, nesse caso, o Saneago foi culpado por causar o acidente, né? Quando a empresa não tem nenhum mecanismo de retirar esse resíduo sólido para... Hoje tem gente fazendo telha, tem gente fazendo tijolo, tem gente usando como matéria orgânica na agricultura, na silvicultura, só que depois de tratado, né? Ele é um produto, um subproduto, pode ser reciclado. Então a gente não tem conhecimento disso. Mas eu estou feliz. Estou feliz com o estudo. Eu nunca tinha visto essa Saneago tampar um buraco na cidade, eu estou vendo. Eu nunca tinha visto eles fazer calçada, hoje eu vi ele na frente do seminário ali, naquela calçada do Natal Marcelo, fazendo meio fio, calçada. Estou feliz. Quebrou. Pois é, mas eles quebravam, eles que tinham um acordo com a prefeitura, tinha um contrato que a prefeitura era obrigada a arrumar. E que assessoria jurídica é essa? Porque a gente, como contribuinte, nós temos o dever, se o prefeito fez algum acordo que é ruim para o município, nós devemos se atentar a isso, né? Então, claro que se tem um acordo, há coisas boas para os dois lados, né? Então, eu acho que não. E assim, politicamente, às vezes as pessoas falam, João Flávio aqui está brigado com o Joaquim. Eu queria só um minutinho, Renato, para falar por que foi. Tem mais vereador que quer comentar aí. Inclusive o vereador Thaís. Eu? Sim, claro. João, você sabe do apreço e admiração que eu tenho por você.
E Deus nos deu os dons, e feliz daqueles que têm os dons e a sabedoria que não ficam guardados subterraneamente. O dom que Deus te deu, você coloca em prol da população. Esse caso específico aí, ele poderia ter passado desapercebido, mas o Senhor, como defensor das coisas justas, o Senhor reivindicou, chamou para si próprio a responsabilidade de denunciar essas mazelas administrativas que a gente vê não só no setor público em termos de executivo, mas em termos também de outras secretarias, de outros setores. Então, parabéns, senhor, por ter nos defendido, que poderia ter passado desapercebido. É comum hoje a omissão, inclusive a omissão até de socorro. E o senhor teve esse critério, Deus te iluminou para despertar. Porque com esse despertar aí, com certeza, erro dessa maneira, com certeza não acontecerá mais. E só vem para ajustar os eventuais e danos do meio ambiente futuro. Diz que eles, o dia que ela veio aqui, ela se comprometeu com o presidente, mandar um laudo. A pessoa que julgou uma empresa, que tinha um monte de terra na porta da empresa, que aquela lama todinha, aquilo tudo que aconteceu era por conta da empresa. Agora vem com análise, com relatório. Como que eu vou acreditar como cidadão arizonense? Que peso que isso vai ter para mim? Se a pessoa já veio aqui e falou que aquilo foi causado... A minha sorte é que eu fiz um vídeo na porta do Bom Preço, eu e o Flávio, corremos lá e fizemos um sair da Saneago. Porque senão hoje eu estava aqui como mentiroso para todos vocês. Entendeu? Então é assim, eu acho que a Saneago tem que ser responsabilizada e acredito na justiça, acredito que o promotor e o juiz de Arizona vai apurar isso melhor, entendeu? E acredito que a Secretaria de Meio Ambiente também deve ser punida pela omissão, porque o secretário, ao invés de ir lá ver o que aconteceu com os moradores, não. Ele foi atrás da diretora da Saneago para ir em rádio, para poder se explicar por aí. E categoricamente ele fala, não tem rejeito químico. O que ele entende disso, meu Deus? Como é que ele vai falar uma coisa dessa? Ele não entende nada, nem ela, nem eu, nem ninguém sabe o que tem ali, ué. Tem que fazer uma análise para saber. Então, gostaria de agradecer. Isso, tem mais. Tem mais? Nós que vai te agradecer primeiro, você agradece. Quer falar? Senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente, na imprensa, João Flávio, também te conheço, né, desde quando você nasceu, que sou um pouquinho, você é jovem ainda, eu sou um pouquinho mais velho. Né, te conheço a luta aí em prol da comunidade, né, de todo o município de Arizona. É claro, João Flávio, a gente vem acompanhando esse caso aí, Saneago e João Flávio, e também tive a oportunidade de acompanhar os vídeos, né, já que assim que você lançou os vídeos, as redes sociais, hoje em poucos minutos ela, né, corre toda, poucos minutos eu já estava acompanhando os vídeos e tive a oportunidade de ver o vídeo. Depois teve aqui a representante da Saneago, agora, hoje no meio-dia estava na rádio, eu ouvi também sua entrevista, né, e agora ouvindo aqui os seus esclarecimentos. E você deixa bem claro, né, quando você fala que você foi chamada na hora, até foi o Flávio que está aqui presente, e você chegou lá e você fez o vídeo lá na hora, de imediato. Então, quando você faz o vídeo ali, você não tinha uma análise do que estava passando ali, mas você tem um conhecimento prático, como engenheiro ambiental, né, a gente conhece o seu trabalho aí ao longo das datas, então você deixa isso bem claro em todo momento, né, como um conhecedor prático, né, do que estava passando ali, lodo, lama, né, liga, tem aquela liga, então você deixou esse vídeo aí como um conhecedor prático ali do problema que estava ali, né, no momento. Não é assim? Só para a gente... Exatamente. Você fez um vídeo, né, com conhecimento pela prática que você tem como engenheiro ambiental. Exatamente. Eu sou o subproduto deles lá tinha um forte odor, uma liga e uma turbidez, e ela veio e falou aqui que o produto que a Saneago devolve é o mesmo, da mesma qualidade que é captada. Se eles estiver captando daquele jeito lá, meu Deus, nós estamos mortos. Nós estamos mortos, viu? Porque captar lama para fazer virar água e pode ir para o Nordeste, que dá quando fazer o mar virar água doce. Mas eu também queria só dar umas ponderações aqui, vamos lá, em cima das palavras que ela disse aqui. E nós também fizemos argumentamos, né, até na questão do relatório, né, o laudo, que segundo ela diz que fez. Não sei a data, né, que foi feito,
se foi antes, foi depois, mas nós, como tem o vídeo, a gente sabe que dia que foi despejado lá, né, na avenida. Outra coisa que ela falou aqui também, que não justifica, no meu ponto de vista, é onde ela fala que tinha essas duas bacias de contenção lá e que o problema foi a chuva, que choveu muito e ela encheu e vazou. Aí eu, na hora, até perguntei, mas eu nem sabia que tinha essas bacias naquele lugar ali. Por que nós não sabíamos? Porque isso era tudo despejado subterrâneo, né? Exatamente. Aí quando criou o bairro Paládio, tiraram isso e hoje eles trabalham. Agora eles ligaram de novo de outra forma. Ligaram, infelizmente, Mas, outro problema social que estamos tendo, né, Renato? Então assim, e haja vista até nesse dia a gente comentando sobre o problema lá do buraco que foi feito, né, do raso no asfalto. E na rádio, quando ela foi a primeira vez, disseram que já tinha adquirido 50 toneladas, se eu não estou muito equivocado. 12 toneladas. Eu acho que na rádio ela falou alguma coisa nesse sentido. Mas não tinha feito. Aí o dia que ela veio aqui a gente tem cobrando, né? Já teve um problema e tal. Aí no outro dia, igual você falou, quando a gente cobra com muito aí faz. Começou a fazer, mas também parou. Parado. Tá parado. Do portão do Sullivan até na onde eles jogaram. Tá parado. 100%. Então assim, isso que já tem quase 2 meses, se eu não estou muito equivocado, ou mais, né? Foi dia 22 de março, hoje estamos dia 28. 2 meses. 2 meses, 6 dias, né? Então assim, são situações que tinha que ser no dia, né? Porque lá. É porque eles estão achando os buracos pouco, né, Renato? Nós estamos com pouco buraco aí no asfalto, eles acham que pode rasgar mais e ficar 2, 3 meses. Até pelo fato das pessoas que têm os seus comércios, que ali é um lugar de comércio, também igreja e etc. Até fui procurado por alguns lá também para perguntar o que ia ser resolvido, porque estava tendendo a chegar nas lojas deles lá. Eu falei, olha, infelizmente isso aí é problema da Saneago, e nós já tivemos lá na Câmara, nós já cobramos, nosso papel nós fizemos. E segundo palavras dela, que foi na rádio e na Câmara, que ia ser resolvido mais rápido, porque a Prefeitura estava sem ter condições de estar comprando, que eles mesmos iam fornecer, inclusive aquele asfalto frio que a gente fala, né, que é como se no saco, que eles estão colocando é até melhor do que o normal, né? Então assim, eu queria deixar bem claro que a nossa parte, quando ela veio aqui, a gente cobrou. Dentro dos nossos conhecimentos, né? Lógico, tecnicamente não tem como a gente discutir, o que ela falou, a gente tem que acreditar. Mas que foi cobrado esse laudo e até ontem ele não chegou para a gente aqui. E o dia que chegar, com certeza, a gente vai ver a data, qual é o laboratório. Para mim, Renato, o sol que está visível ali, a lama que estava soltando, não precisa de relatório nenhum, porque isso aí nós todos sabemos. Não, e outra coisa é que a gente também vai ter que cobrar agora também, é a questão dessas vacinas de contenção. Se não está suportando, foi igual ela disse, que tem 30 e tantos anos, 35 que anos, faz investimentos, então que faça, né? Porque vai chover de novo. Vai chover de novo e outra coisa, a responsabilidade de toda estação de tratamento é do operador. Sim, igual eu falei, nós não temos responsabilidade de ir lá fazer lagoa de decantação para ela. Se está chovendo dentro, tampa. Se está entrando enxurrada, fecha. Isso aí não é problema nosso. O que nós não podemos aceitar, Renato, é eles fazer uma nova doutora subterrânea e estar jogando dentro dos nossos mananciais da mesma forma. Eu acho que é até interessante a gente fazer uma comitiva, algumas pessoas e saber aonde ele está saindo, porque tem várias encanações aqui no Quase morri dentro desse corno. Achou? Estranho? Não, ainda não vou achar. Pois é, tá vendo que a minha ideia é mais ou menos assim. Pra gente ver, colher e ver se está sendo, né? Continua. Ontem eu fiz um novo vídeo que ainda não publiquei, coloquei o celular lá dentro e o trem estava aparecendo um corno. Tchau! Não posso afirmar que eram deles. Mas aí o menino lá, o DGA, falou para mim, João Flávio, esse quintense passa dentro da terra do Arthur, que hoje é alugado lá pro Varlão, cai lá no Ribeirão. Fui lá para esse Ribeirão, rodei tudo lá, mostrei da sul demais. Depois eu tenho que arranjar uns peão de foice, eu vou lá achar onde é que tá caindo esse trem lá. Mas de qualquer forma, Flávio, deu adiantar aqui da reunião, a gente vai agradecer a sua pessoa por essa explanação aqui também, né? Que foi válido essa parte técnica, né? E seu repúdio também a respeito da Saneago. E se você quiser fazer suas considerações finais, a gente agradece. Desde Queria agradecer especialmente os vereadores, cada um de vocês, de todo o meu coração. Sou amigo de todos vocês
às vezes tem essas coisinhas políticas, essas coisinhas picuinhas, porque você defende um lado, o João Flávio está batendo no lado que eu estou defendendo. Eu não tenho nada, não tenho mágoa de ninguém, nem do prefeito, que o mais ele já descombinou aí para trás, não tenho mágoa, entendeu? Acho que a administração está ruim, é direito meu, sou eleitor e contribuinte do município. Se eu acho ruim, eu tenho que aceitar que eu estou achando ruim e nada mais do que isso, entendeu? E agradeço cada um de vocês pela oportunidade. E agora eu acho que é questão judicial, tanto deles contra mim contra eles. Contra mim não, né? Contra uma sociedade de mais de 100 pessoas que está com a baixa assinada, já assinada. E tem um primeiro na mão do promotor, com 50 assinaturas, porém a gente falhou em não colocar o CPF, né, Flávio? Agora a gente já está construindo um novo abaixo assinado de pessoas da região. Também não estou aqui trazendo o Carlinho lá no Buritizinho e vai assinar, não. Eu presenciei e vou. E o pessoal, os moradores. E não fui lá de apelhudo, lá de enxerido, não. E quero deixar bem claro para vocês, já falei para vários de vocês, não faço movimento nenhum pensando em política. Faço pensando nos meus filhos. E graças a Deus, sou bem amado e não vivo só em redes sociais. Trabalho todo dia, tenho orgulho do meu trabalho, sou bom de serviço, já trabalhei aqui por Jeremias, já trabalhei por o pai do Elcio, já trabalhei por Renato, já trabalhei por Nelson, já trabalhei por Altaídes, trabalhei para todos vocês, graças a Deus, estou tocando a minha vida, estou tocando a minha empresa, mas deixo bem claro, toda e qualquer empresa que vier para Orizona vai ter que respeitar o nosso município, assim como nós respeitamos. Obrigado. Obrigado. Dando continuidade aqui, a gente passa a palavra livre. Senhor presidente, antes que o Carlinho comece, eu queria uma permissão com meus colegas fazer um requerimento em nome do Legislativo. A família do senhor José Maria Clarete Filho, que faleceu no último dia 24/5, pessoa que foi um dos pioneiros aqui no desbravamento nosso, apesar de ser a questão ambiental, mas tem a questão legal, a questão econômica. Então, dentro da legalidade, com certeza, ele contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento do nosso município. Zé Maria Carvoeira, com certeza, ele deixou um grande legado como companheiro da gente. Sim, a gente está passando, depois o doutor faz uma... E na continuidade, senhor presidente, a palavra livre, para encerrar minha participação, João Flávio, nós estamos sem secretário de Agricultura. Um município quase que exclusivamente da renda agropecuária, das agroindústrias, né? Nós estamos sem secretário. Antigamente a gente estudava, a gente sabia, era obrigado a saber de cor quais eram os ministros do Estado. Hoje nós não sabemos, não é vergonhoso falar não, nós não sabemos quem são os secretários municipais. Nós já pedimos a relação desse secretário, nós não fomos contemplados com as respostas. Então, eu, por exemplo, honestamente, eu não sei quem são todos os secretários. E a alegação que ele foi remanejado para obras, para tratar das questões das cidades, e ontem eu tive uma primeira cobrança com ele, nessas questões da cidade literalmente abandonada. E a gente tem visto, escutado, que o nosso prefeito tem ido em reuniões, em rádio, falando que não trabalha porque a Câmara não deixa. Senhor prefeito, pode trabalhar, tem muito buraco para tampar, tem sinalização para fazer, tem estrada para arrumar, tem iluminação pública, tem muita coisa para fazer. E a Câmara, nós votamos 4 projetos só esse ano aqui, ó, entrou em pauta agora, 4 projetos. Então, está faltando trabalhar, está faltando mandar serviço para nós. Nós estamos aqui para votar, para discutir. Inclusive a questão da Avenida General Teixeira fez o maior auê na rádio, falando que a população pressionou os vereadores para votar a favor. Cadê o projeto? Aí a população, mas está cheio de buraco ali, você não vai aprovar. Não, vai, que projeto? Não chegou o projeto lá para nós? Respondendo a pessoal do Sinteg aí, a gente fica desanimado, senhor presidente, colega vereador também. Eu já falei isso aqui e volto a referir. A questão de prioridades.
o nosso orçamento, a nossa arrecadação 3 milhões e 200, eu acho que é uma arrecadação boa. Mas agora se buscar 10 carros para andar para baixo, para cima e não com funcionários, para mim, isso aí foi um chute, um tiro no pé. E outras, se não fizer um choque de gestão com a atual arrecadação, não vai adiante. E não vem terceirizar a compra e responsabilidade para nós vereadores, nós somos contra, não são contra, nós queremos trabalhar. Nós somos contra as maldades que são feitas com a população, nós temos que defender a população em geral, não um grupo político. Senhor presidente. Mais alguém quer fazer uma palavra livre? Senhor presidente, colegas vereadores, complementar aqui o Antônio Baiano, que chegou por último aqui na casa, juntamente com a sua esposa. Só quero colocar aqui, ô presidente, o seguinte, para os colegas da educação que aqui se encontram. Está ali a diretora Carminha, né? A situação é o seguinte, eu sou vereador, sou funcionário público. Estou aqui para defender principalmente a educação. No que tange a educação, não só a educação, mas principalmente a educação, vocês têm testemunha disso aqui na casa, eu sou o primeiro a levantar a voz. Mas eu quero deixar mais uma vez registrada, e não poderia deixar a indignação que eu tenho com o Sintego, e não vou deixar de falar isso quantas vezes for preciso, porque eu me sinto dessa forma e não poderia deixar de falar isso aqui na casa hoje. E a vocês, educadores, colegas de profissão, que eu sou professor, contem com a minha pequena força para lutar 24 horas em prol dessa classe, em prol da educação de Orizona. Sou o primeiro a bater na porta da secretária, do prefeito, cobrando as reivindicações para essa categoria. Porque o mais importante que se tem no município é o capital social. O maior patrimônio que tem em Orizona é as pessoas. Se nós não investirmos no ser humano, nós não vamos a lugar nenhum. Então, o maior investimento que se pode fazer é na pessoa humana. E a educação tem que ser uma das prioridades, né, de uma administração pública. Então, nós vamos continuar cobrando aqui, participando de reuniões com a secretária, com o prefeito, cobrando o pagamento desses direitos que nós temos. E quando aqui chegar esse plano, pelo que a gente entendeu aqui, o Sintego esteve lá, né, e praticamente está pronto para vir. Quando ele nos pediu apoio. É unânime aqui dos vereadores dessa casa, vereador Thaís, votar esse projeto para o plano de carga e salário para o administrativo. Mais alguém quer fazer uso? Eu só queria deixar também aqui o seguinte, que me preocupa muito a questão dos investimentos, né, que a gente cobra às vezes do prefeito. E me parece que ele não está muito preocupado nessa questão dos investimentos. O que seriam os investimentos? Eu falo tampar os buracos, igual o Thaís falou, não é coisa fora da curva. É manter a cidade limpa, né, tampar os buracos, também fio, né, os básicos, né, que a gente cobra aqui. Por que me preocupa? Se hoje ele está usando 52,31%, mas os 15% que é da saúde, que é obrigação, e 25% da educação, isso dá 92% e uns quebrados, 93% mais ou menos. E a gente está falando de 15% é o mínimo, não é que é o que ele pode investir, é o mínimo que deve ser investido, e os 25%, e é sabido todo mundo que a educação não funciona só com os 25%, normalmente é 30%, 30 e poucos. E aí a conta não fecha, cara. Você está entendendo? Por isso que está esse déficit com o Pazoli, por isso que tem os déficits com os fornecedores e etc. E a gente não vê assim, atitude. E às vezes acho que a gente está falando bobagem aqui, que é por ser oposição ou não concordar. A gente só está mostrando a realidade dos fatos. Porque a minha preocupação, nesse sentido aqui, é com os funcionários públicos. Por quê? Como o Carlinhos disse, eu também faço parte dessa turma. Então, assim, eu também tenho que preocupar com o meu futuro, dos meus filhos, principalmente. Então, assim, eu vejo que, infelizmente, é um futuro meio nebuloso, né? Que está complicado. Eu até amanhã tenho a reunião, como foi dito aqui, o novo vereador do Orizona Prévio, se Deus quiser que traga notícias boas. Porque se for na mesma toada que estava acontecendo, dos 4,5 milhões, com certeza deve ter aumentado, porque já são mais 3 meses que não fez essa prestação de contas.
Então, assim, essas eram minhas palavras, né? Eu queria agradecer a presença de todos e, antes de terminar, convocar os novos vereadores para amanhã, né? Que é a última sessão do mês, às 19 horas, dia 29, né? Às 19 horas, aqui no recinto da Câmara. Boa noite a todos e obrigado.